Oi, pessoal, eu sou a Thaís Polimene e estamos hoje na segunda live do projeto As Minas de Mauá, que nós da Culticultura fizemos em parceria com o Cauê Gregório. E hoje eu estou aqui com o Léo, que eu já falei sobre ele na primeira live. Ele é sócio da Culticultura, junto com o Daniel e junto comigo. E hoje a gente vai falar então sobre a produção do projeto As Minas de Mauá. Lá na primeira live eu falei sobre como surgiu a ideia do projeto As Minas Gerais, que aí deu resultado ao projeto As Minas de Mauá por meio do edital da Lei Aldir Blanc. Então, como que foi, Léo, que surgiu essa parceria? Você que conhece mais o Cauê, né, e ficou sabendo do edital, conta um pouquinho aí para o pessoal. Olá, pessoal. O Cauê, ele tem uma empresa e trabalha em uma associação que se chama Tríade, né, Associação Educacional, Esportiva e Cultural Tríade, em Mauá. E o projeto maior deles, que é o projeto que eles têm há mais tempo e é grande mesmo, que atende 500 meninas, crianças e adolescentes, é o GR Mauá. É um projeto de ginástica rítmica que trabalha com balé e a modalidade esportiva de GR, que não é ginástica artística, é ginástica rítmica, tem uma pequena diferença, mas aí é só conferir o vídeo que a gente fez, né? Que a Patrícia, que eu já vou citar, explica direitinho. Depois que a Thaís teve a ideia de fazer o projeto das Minas Gerais, a gente sempre conversava que, pelo público, a Tríade, que já é uma parceira de longa data com outros projetos, tem um link legal, porque, são 500 meninas, a maior parte delas são de crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade, são da rede pública de ensino, estão fazendo uma modalidade que não é tão reconhecida aqui no Brasil, mas é um esporte de elite já, né? Esporte olímpico por muito tempo. Enfim, tem coisas legais que talvez a gente pudesse fazer. Foi ano passado, foi. Em 2020, teve a comentada Lei Aldir Blanc, né, que a Tá comentou, e é uma lei que trabalhou em várias frentes, né, com os estados e com os municípios, todos os municípios que conseguiram, do Brasil, conseguiram apresentar um plano de trabalho para conseguir repassar, enfim. Isso é um papo longo. E lá em Mauá houve toda essa movimentação e abriu-se lá alguns processos para que entidades, pessoas físicas e empresas apresentassem projetos diversos. E o Cauê, ele colocou um projeto da Tríade, que aconteceu, que inclusive a gente trabalhou com ele no Memopop, que é um projeto paralelo, e a gente queria fazer um segundo projeto, falou, agora acho que vamos propor então, né, ele sabia dessa vontade nossa de fazer alguma coisa com o GR, ele propôs como pessoa física, porque ele havia proposto pela Tríade um projeto grande lá pela cidade. Era um projeto que a ideia inicial éramos fazer 5 entrevistas, se não me falha a memória, com 5 profissionais, lá em Mauá. O projeto ele foi reduzido pela comissão, então a gente já queria conversar com algumas profissionais que trabalham ali em torno deles, né, trabalhou diretamente no GR da Tríade ou em alguns outros projetos paralelos que eles fazem. Então a gente foi selecionando algumas pessoas. No fim, com o corte, ficaram apenas 2 episódios, então a gente pegou as primeiras pessoas que a gente havia pensado. Primeiro a Patrícia, que é a fundadora, realizadora, gestora do GR Mauá, que por um acaso é mãe do Cauê, e eu esqueci o nome da convidada. É a Vitória Lisboa. E a segunda é a Vitória, que é uma das professoras que já foi aluna do GR e hoje atua lá com eles, que é uma coisa legal que eles têm isso da tentativa de continuidade, quando possível, das meninas que entram lá como professoras ou participando de outras atividades da associação. Então, ficamos com os 2 episódios para podermos gravar depois dessa diminuição. E a ideia foi depois, né, como a Thaís comentou que já viu o festival, dele incorporar a programação do festival
uma vez que o festival, as Minas Gerais, teria um dia dedicado a Mauá. Então, a gente já aproveitou para poder dar amplitude ao projeto municipal e conseguir um conteúdo que tem tudo a ver com o festival. Enfim, estava sob a mesma base, ali sob a mesma marca. Eu tive uma primeira conversa para poder... Peraí, tá? Opa, que eu estava com o microfone aberto, com o microfone fechado. O Léo está com o WhatsApp aberto e eu também, então vamos todos fechar. Live é isso, gente. Desculpa aí, esqueci. Eu fiz uma primeira conversa, né, para poder convidar oficialmente. Olha, Patrícia, esqueci de novo o nome do nome. Vitória. Vitória, gente, não estou bem hoje. Fiz uma primeira conversa com a Patrícia e com a Vitória para poder explicar o convite. Elas já sabiam ali mais ou menos, mas aí aconteceu o projeto de fato, para poder explicar que a gente faria uma gravação nos estúdios de cultura, que ia ter uma equipe reduzida por conta da pandemia, mas, enfim, uma pessoa trabalhando a câmera como assistente, e depois a gente mandaria um editor para poder fazer os episódios, que já é um formato que a gente tem, porque lá nos estúdios Cultura tem um cenário para o projeto As Minas Gerais. Marcamos as datas, né, para poder conseguirmos fazer todas aquelas questões da pandemia, de marcar de fazer o teste, chegar com certa antecedência, máscara, o espaço já reservado, entra uma convidada, a outra aguarda fora num espaço mais aberto e por aí vai para conseguirmos fazer. Fiz o convite, depois a Thaís marcou uma ligação, um call, uma meeting, e detalhou que é um processo que a gente faz, né? A gente fez para algumas coisas, eu faço ali para algumas questões uma ajuda de produção, então entra em contato primeiro e depois a Thaís, ela aprofunda com as convidadas, que também é a técnica que ela tem para poder pré-roteirizar, digamos assim, como vai ser. E conseguimos, então, fazer as duas gravações, que você poderá conferir assistindo ao Festival As Minas Gerais, que está no canal da CUT. E essas duas lives, elas são contrapartidas que nós propusemos, né, no plano, que é uma coisa comum. Quem já viu vídeos nossos sobre projetos no canal da CUT sabe que tem sempre essa questão de contrapartida. Aqui é um aprofundamento para poder explicar um pouco sobre o processo de produção, tanto do festival quanto desse projeto As Minas de Mauá. Então, o resumão foi esse. Aí no dia da gravação, a Tá pode falar, já deve ter falado um pouquinho, mas pode aprofundar. Fizemos a gravação com make-up, tudo bonitinho, e lançamos aí para vocês poderem conferir o belo trabalho que a Patrícia e a Vitória fazem lá em Mauá. Essa segunda live aqui é mais para a gente contar mesmo como que foi a produção das Minas de Mauá. Porque, né, teve aí a participação dos dois. Então, na primeira live, eu contei como que a gente colocou o projeto As Minas Gerais no ar, que foi com o podcast. E foi basicamente eu que fiz toda a produção, agendamento, edição. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem um projeto, cara, é você que vai ficar com a maior parte do trabalho. Então, não adianta assim, tem uma ideia, vou chamar um amigo, vou falar para ele fazer as coisas. Não, é você que vai fazer. Se ele fizer, nossa, aí vai ser um favor que ele vai te fazer, como aconteceu com a Carol Miquelon, que eu comecei a falar lá na live, que ela se propôs a fazer a comunicação visual quando a gente não tinha verba. Então, foi um favor que ela fez para mim. Eu, não exigi nada. Então, quando você tem um projeto, a ideia é coloca em prática, principalmente projetos de economia criativa, que são projetos que a gente tem uma certa facilidade, principalmente hoje com a internet, de colocar em prática. Tem programas gratuitos, tem plataformas gratuitas para a gente tanto fazer a produção quanto fazer a divulgação. Então, é possível a gente colocar em prática. Na linguagem aí das startups, o povo chama de protótipo. Deu uma travada aqui ou não? Tá tudo certo? Então, e aí
né? Ou o MVP, que a gente fez uma entrevista com a Samira Almeida, e ela é super das startups lá para o projeto Profissões de Economia Criativa, que eu também comentei na primeira live, e aí ela fala do MVP, que é o mínimo produto viável. Então é isso, né? O podcast, né, depois de tudo, todas as coincidências, as sincronicidades, a gente colocou no ar, e aí surgiu essa oportunidade de fazer 2 pilotos com verba. Era uma verba pequena, mas era uma verba. Então, assim, quando a gente chama algum amigo, né, para trabalhar com a gente sempre tenta dar pelo menos uma ajuda de custo. E como a gente tinha uma verba mínima, nossa, já facilita muito, né? E aí foi isso que aconteceu. Para fazer As Minas de Mauá, a gente chamou a Águida Amaral, que foi quem fez a câmera, o Igor Preciso, que foi quem fez a edição, e a Marcela Biasi, que foi quem fez a trilha. E aí a trilha, né, foi feita primeiro com a verba do projeto As Minas de Mauá, e depois, quando a gente conseguiu uma verba maior, com o Festival das Minas Gerais, a gente pôde pagar de um jeito mais profissional mesmo, né, mais de acordo com o mercado, a criação da trilha sonora, que é exclusiva aí das Minas Gerais, ficou linda. Então, eu chamei a Águida para fazer a câmera, ela fez a direção de fotografia, e ela chamou também uma assistente, que foi a Paula, para fazer também a assistência de câmera. E aí, quando a gente gravou, né, foi gravar lá no estúdio da Culticultura, estava tudo agendadinho, teve também uma maquiadora, Paloma, maravilhosa, e então estávamos belíssimas para fazer, olha, atualizei todas as minhas redes sociais com as fotos, e foi um projeto que, diferente dos que a gente já vinha realizando, sabe? Porque é isso, assim, quando é do nosso bolso, a gente tem que reduzir ao máximo o número de profissionais. Então, a gente acaba fazendo tudo, né? Então, por exemplo, no projeto Profissões de Economia Criativa, a primeira temporada, a gente fez a câmera, áudio, edição, não teve maquiagem, a gente fez a produção, e aí já, agora com o piloto das Minas de Mauá, né, piloto do programa As Minas Gerais, né, e aí surgiu esse spin-off aí, As Minas de Mauá, a gente conseguiu profissionalizar e chamar pessoas de diferentes áreas para trabalhar com a gente, e o resultado é muito claro. Vocês podem acessar, então, youtube.com/culticultura e ver a entrevista que a gente fez no primeiro dia do Festival As Minas Gerais. Então, tem lá, As Minas de Mauá, vai ter o festival inteiro, são quase 4 horas lá de festival, e na descrição tem lá a minutagem específica com entrevista com Patrícia Angelotti, entrevista com Vitória Lisboa. E aí o Léo comentou, né, sobre a estratégia das entrevistas. Então, só para contar um pouquinho como que eu crio o roteiro. Se forem pessoas que já têm um histórico, né, que a gente consegue acessar na internet toda a história da pessoa, toda a biografia, eu não faço essa entrevista por telefone, porque existem fontes de onde a gente pode extrair todo esse conteúdo para poder fazer o roteiro. Como a Patrícia e a Vitória não tinham esse conteúdo na internet, né, a gente tinha um currículo delas, eu achei melhor ligar, contar um pouquinho. Elas também não tinham tanta experiência para falar, né, para dar entrevista, então eu achei interessante fazer esse primeiro contato para elas ficarem mais tranquilas, né, verem que é realmente um bate-papo. E foi ótimo, porque a entrevista mega rolou, assim, super bem. A ideia era fazer uma entrevista mais curtinha, assim, de 15 minutos, mas a entrevista completa deu quase meia hora, assim, para as duas. E é muito bom, sabe? Quando a gente consegue deixar o entrevistado à vontade para falar sobre tudo que ele viveu, tudo que ele pensa. Então, foi uma experiência super legal. Depois, na edição, a gente fez uma introdução. A Águida, ela tinha feito alguns takes
com cada uma, assim, que ficaram lindos, e eu falei, não, vamos usar esses takes no começo. Então, fiz uma narração, um voice-over, né, que o pessoal chama aí, uma locução em off. Então, não sei o que você escolher. E aí a gente colocou as imagens que a Águida fez e uma narração minha explicando sobre cada uma antes de começar a entrevista. A abertura também foi o Igor que fez, e a trilha foi feita pela Marcela e foi depois de uma conversa, de algumas referências que eu passei para ela. Então, ela tinha enviado uma trilha muito voltada para Bossa Nova, aí eu falei, olha, amo Bossa Nova, chique, maravilhoso, só que eu acho que tem que ser algo um pouquinho mais moderno também. E aí ela foi, colocou uma bateria, eu acho, e aí ficou uma Bossa Nova moderninha, ficou gostoso de ouvir. Então, As Minas de Mauá foi o início, assim, da profissionalização, né, das Minas Gerais, porque começou com uma ideia, a gente tinha colocado um piloto, aí depois veio a oportunidade de fazer a primeira temporada do podcast, e aí isso deu a guinada para a gente profissionalizar. Era isso. Tem mais alguma coisa, né, para falar? Eu queria só comentar uma coisa para quem, assim, às vezes está começando, não está começando, mas a gente já comentou em vídeos que a gente fez sobre a questão da premiação, né? Porque você tem vários tipos de edital, né? Teve essa coisa da Audiobank, PROAC, blá, blá, blá. E, às vezes, alguns artistas ou produtores olham assim, putz, mas o valor desse prêmio é tão pequeno, será que vale a pena, tal? Esse projeto que nós fizemos era um valor muito pequeno e ele ficou, assim, 2/3 menor, por isso que ele foi reduzido. Mas eu acho legal dar um toque, porque, assim, a gente fez em paralelo o projeto do festival e nós não sabíamos, ali estavam as coisas acontecendo, a gente não sabia exatamente o que nós íamos fazer com o projeto que a Thaís criou, e a gente falou, olha, não é tanto pelo recurso nesse caso, né? Vai ser pouquinho, mas talvez um material que a gente chama de piloto, que pode te ajudar para você vender, né? Para você participar dos pitches ou mandar para os próprios editais, quando você precisa colocar agora links de referência, vídeo, ou para as empresas. Então, às vezes, vale a pena para você ter um material profissional, né? Porque aqui é muito comum, aqui no Brasil, e eu estou falando por algumas conversas com outras pessoas, de vender um projeto no papel, que é uma coisa meio de lei de incentivo, mas isso não é tão comum. Geralmente você realiza o projeto de alguma maneira e depois você vai captar recurso. Aqui a gente consegue vender projeto no papel. É importante, mas às vezes você pode pensar, tá, esse valor não é tão alto, mas talvez valha a pena para alguma coisa. Olha só, para a gente foi super legal. Deu um start ali e a gente depois conseguiu colocar na programação de um projeto maior que estava ligado, né? Então, teve toda essa esfera, assim, e o festival, como a Thaís explicou, teve um dia dedicado a Mauá. Então, foram, para quem acredita, as conexões. Mas para analisar, às vezes, não só a questão do valor financeiro, sabe? Mas da necessidade que você pode, ou do uso que você pode ter caso você ganhe aquele prêmio, né? Então, isso para a gente serviu bastante. Essa é uma experiência pontual, mas nós temos outras também que a gente fez coisas pequenininhas até elas expandirem. Então, pensa, às vezes vale a pena. Mas é isso. É isso, pessoal. Obrigada para todo mundo que assistiu. Obrigada ao Cauê por ter feito essa parceria, essa sessão tríade. As Minas de Mauá, Patrícia e Vitória. Foi uma experiência muito gostosa para a gente e que deu uma guinada aí nesse projeto que vai ser vida longa. Acessem também asminasgerais.xyz, que é o site do projeto, que aí vocês podem ver também a programação do Festival As Minas Gerais. E uma Obrigadão. menção honrosa para o César, que nos ajudou também lá com as coisas. Exatamente. César Gregório. Os Gregórios. Os Gregórios. Valeu, Léo, pela ajuda aí também. Tamo junto. Obrigada, gente. Se inscreva no canal aí do Cauê. Não, se inscreva no canal da Culticultura também. Vai lá. E ouça a gente, né, nos podcasts todos. Confere os podcasts das Minas Gerais, isso aí. Isso aí. Obrigada.